Olá, amado irmão, bom dia, a paz de Jesus, que alegria, mais uma manhã estarmos juntos. Nessa manhã o Senhor vem trazer para mim e para você uma palavra que para mim é muito pessoal, na verdade, né? O Senhor já me deu essa palavra há um tempo atrás da minha vida e eu trago ela com muito carinho no meu coração. A gente chama da vocação de Abraão, o grande patriarca, o pai da nação israelita. Quem não conhece Abraão, né? E essa leitura está lá em Gênesis 12, do 1 ao 2. E o Senhor faz um convite, na verdade uma ordem a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vá para o lugar onde eu vou lhe mostrar. E ali eu vou fazer de ti uma grande nação. Se você pegar um pouquinho a história de Abraão, você vai entender que Abraão ele era uma pessoa que vivia num lugar de tamanha idolatria. Ele adorava outros deuses que não eram o nosso Deus. Ele tinha costumes pagãos, mas o Senhor viu graça, né, em Abraão. O Senhor escolheu, né? O Senhor viu nele riquezas que nem ele sabia que possuía. E Abraão, ele tinha uma tendência muito forte à mentira. E mesmo depois de Abraão ter se encontrado com o Senhor, ainda assim ele continuou inclinado à sua tendência mentirosa. Se você for pegar um pouquinho, você vai ver que ele mentiu por 2 vezes que Sara é a sua irmã. Na verdade, ela é, né, meia irmã, né, meia verdade, digamos assim, né? Para poder ele se safar de uma situação, né? Na verdade, ele não confiou em Deus, né? Ele achou que ele podia resolver do jeito dele, ainda apegado na vida mundana dele, né? Nos inclinações erradas. Porém, Abraão era um homem de posses, um homem de riquezas. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele conheceu a voz de Deus, ele sabia que ele precisava obedecer e ele deixou tudo para trás. Saiu para um lugar que ele não conhecia. Ele não sabia para onde ir, ele simplesmente confiou na palavra, abriu mão de tudo, de bens, de terra, tudo que ele possuía. Apesar ainda da sua inclinação humana ao erro, mas ele teve coragem de ir. E eu fico pensando nessa manhã, amado, na nossa vida, né? Às vezes a gente canta e a gente fala, Senhor, faça da minha vida como o Senhor quiser, né? Eu sou um barco à vela em tuas mãos, a gente não canta assim? Me leva para onde o vento do Senhor levar. Assim Deus fez com Abraão. Mas será que a gente realmente está pronto para ir aonde o vento do Senhor soprar, aonde o vento do Senhor levar? Abraão, ele deixou os bens, deixou as posses, deixou tudo que ele tinha, ele foi fazer a vontade de Deus, né? E no meio do caminho ele se perdeu um pouco ainda nas suas inclinações humanas, nos seus apegos do passado, né? Mas ainda assim Deus continuou confiando nele, porque na nossa vida de caminhada é assim, a gente escuta a voz de Deus, segue, não significa que a gente é perfeito, mas o importante é que a gente continue andando, né? E Abraão, mesmo com as suas inclinações, ele continuou seguindo, ele caía e levantava e continuava a obedecer. E a gente canta ao Senhor que a gente quer fazer aquilo que é a vontade dele, que agrada a ele, mas a gente está preparado mesmo para desapegar das coisas que o Senhor nos pedir? Eu fico pensando nisso às vezes. Abraão, ele era um homem influente onde ele vivia, ele tinha tudo. E ele abriu mão. E se Deus pedisse hoje para você, você abriria mão? Você abriria mão dos seus bens? Você abriria mão do seu trabalho? Você abriria a mão até de algum ente querido seu, se Deus quisesse escolher para ele? Será que a gente está mesmo pronto para falar, Senhor, faça aquilo que o Senhor quiser? Abraão lá na frente, ele foi tentado na própria carne, com a vida do filho dele, Isaac. A gente conhece muito bem a história, né? Muitos de nós conhecemos. Quem não conhece, eu até convido depois a procurar saber. Mas a gente precisa mesmo ter essa coragem de se lançar como Abraão. Porque, independente das circunstâncias, Abraão sabia que não eram os bens que determinavam, não eram as coisas, tampouco as pessoas. Nada tirava o centro de Deus da vida dele. E quando foi o momento dele sacrificar Isaac, eu imagino com o seu coração partido, mas ele sabia que Isaac, apesar de ser o filho da promessa, ele não era o centro da vida de Abraão, era Deus. E ele disse ainda assim, subindo para o sacrifício, nós vamos louvar ao Senhor. Porque quando a gente entrega ao Senhor tudo que nós temos e somos, a gente está louvando a Ele. E talvez hoje Deus está te pedindo só um pouquinho, a gente reclama, né? Reclama um pouquinho quando tem que ir à igreja. A gente reclama um pouquinho para se colocar em oração. A gente reclama para jejuar. A gente reclama para tolerar. Às vezes Deus pede a nós
tão poucas coisas e a gente não é capaz de dar. E Abraão, ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de tudo. Então, que a gente possa ter essa coragem de se disponibilizar a abrir mão para que seja feita a vontade do Senhor em nossa vida, ainda que a gente não entenda. Talvez hoje esteja passando por um momento assim, não entendendo o processo de Deus na sua vida. Mas saiba que tudo que o Senhor faz é porque Ele tem um propósito. E aquilo que Ele faz é melhor para nós. Apenas nós tenhamos que ter um coração disponível a aceitar, né? E caminhar com as nossas imperfeições e falhas, ainda como era Abraão. Mas se o Senhor viu graça nele, né? O Senhor o conduziu. E o que foi Abraão, né? O pai de uma nação, das 12 tribos de Israel, da grande nação israelita, da onde veio Jesus, né? Da linhagem de Jesus. De Abraão, um homem ímpio, um homem idólatra, um homem mentiroso. O Senhor fez dele uma grande nação, porque ele soube abrir mão de si para fazer a vontade de Deus. Que a gente possa morrer aqui nessa terra para viver os desejos do céu para nós. Porque ainda que a gente não veja agora aquilo que o Senhor tem reservado para nós lá na frente, é sempre o melhor. Então sai da sua terra se Deus te manda hoje e faça aquilo que o Senhor está te mandando. Abra mão. Abra mão de você, dos seus desejos, das suas vontades, dos seus impulsos e se permita de verdade ser conduzido pelo Senhor Jesus. Um beijo grande, fiquem com Deus e até uma próxima, irmãos. Tchau, tchau.